Esse curso como tal. E, enfim, passo a palavra ao Nildo para que faça as considerações finais dele. E que possa, enfim, né, dar o seu recado final, daí a gente abre para aquelas interrogações. Lembrando também que é sexta-feira à noite e existem regras para pergunta, né? A gente pode ser um pouco mais estrito em relação a isso hoje. Obrigado. Então, eu queria fazer duas considerações. Agradecer uma vez mais o Maurício, o convite. Para mim é um privilégio estar aqui. Privilégio estar aqui porque, de fato, tem uma coisa na Universidade Brasileira, é o seguinte. Os estudantes constituem a única parte da universidade que possa estar interessado na mudança da universidade. Não somos nós os professores. A maior parte dos professores estão acomodados, bem acomodados na situação em que nos encontramos. Isso não transforma a grande maioria dos professores em canalhas. Não é isso que se trata. Se trata de que estamos numa condição objetiva, uma condição de classe, num país que é atravessado pela desigualdade e que o professor ganha muito acima da média da absoluta maioria da população. Isso confere um caráter de classe à atuação do professor muito evidente, embora ele não seja nenhum burguês, nenhum proprietário de empresas, terras, etc. Mas, objetivamente, ele está numa condição longe do povo. E nos últimos anos, eu insisto sempre isso, o fenômeno mais importante da Universidade Brasileira é o seu isolamento social. O isolamento social da Universidade Brasileira, que criou um conjunto de fenômenos novos e aprofundou aspectos muito nocivos, regressivos da vida universitária, fortalecendo como uma exigência social o academicismo. O academicismo é um fruto necessário do isolamento social da universidade. A forma com que os professores trabalham e educam uma parte dos estudantes num trabalho estéril, mas que é destinado exatamente a justificar esse isolamento social da universidade. Claro, venceu um tipo de universidade, se derrotou a universidade necessária do Darcy Ribeiro, e o resultado é esse. Mas não há nem derrota, nem vitória que seja eterna. Então o jogo está aberto de novo, agora se abriu em condições excepcionais. Eu continuo dizendo que nós estamos numa conjuntura muito particular e finalmente muito boa para o pensamento crítico e para uma nova praxis política para mudar essa situação. E eu digo isso sem nenhum característica de otimismo, é que a burguesia brasileira, por força da crise, desatou uma crise com o impeachment da presidente Dilma e que abriu um espaço para o que eu chamo da necessidade de um novo radicalismo político no Brasil. Isso que alguns anos atrás, 3, 4 anos, eu vivia defendendo isso, no Faixa Livre, lá no Rio de Janeiro, em escritos, em artigos, um novo radicalismo político, agora finalmente abriu as condições concretas que envolvem milhões de pessoas nessa possibilidade. E isso abre um espaço, quero remarcar isso muitas vezes, um espaço para mudar aquilo que o Florestan chamava um padrão de trabalho acadêmico aqui entre nós. Tem que mudar radicalmente isso. Há um espaço social, uma exigência social para essa mudança. E sobre os estudantes, quer dizer assim, a despeito dos estudantes se constituírem na única força capaz de mudar a universidade, nós, professores, podemos ocasionalmente radicalizar um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mas ela é uma força de conservação dessa universidade tal como está. Os estudantes, ao contrário, eles precisam, em primeiro lugar, de uma formação melhor, porque eles vão ter que enfrentar o chamado mercado de trabalho. É uma coisa muito objetiva, imediata. Mas aqui dentro, como você falou no primeiro ano, os estudantes captam muito rapidamente a regra de sobrevivência. Então, o que eu observo é que os estudantes entram com a vontade de mudar o mundo, um certo otimismo, um certo, chamemos assim, um certo idealismo na segunda fase. Na terceira fase eles estão absolutamente enquadrados. Como é que dá esse enquadramento? Ele sabe como aprovar a disciplina. Ele sabe qual é a disciplina que ele pode dormir.
ele sabe qual é a manha para evitar o professor, ele sabe como é que ele pode passar para o mestrado, ele já identifica, ele já pegou o código e atua em consequência. Mas mesmo assim ele continua interessado em ter uma boa formação, porque ele precisa enfrentar toda a insegurança que está aí de mercado de trabalho, de sobrevivência, etc. E tal. Então é objetivamente interessado nisso. Então, cada geração vai encontrar um problema, dificuldades específicas. Eu acho que é muito importante aqueles que permanecem até sexta-feira, essa hora, depois de toda essa semana aqui, aprender, é muito importante aprender a nadar contra a maré. Muito importante. Eu acho que agora nós estamos numa condição que a maré favorece. Mas se a maré mudar, é preciso aprender. A gente só adquire musculação nadando contra a maré. É aí que, quando a maré vai contra, etc. Vou dar só um exemplo. Quando eu fiz meu doutorado, lá no México, a América Latina estava indo para a direita total. E aí, eu disse aqui, queria só sublinhar isso. Não havia semana ou mês que um professor dizia assim, mas qual é o objeto da tua tese? Já a teoria marxista da dependência. Ah, mas desiste disso aí, cara. Desiste disso aí. Então acho que tem que ter, quando eu digo remar contra a maré, em alguma medida, suportar 5 minutos de solidão. É isso que eu me refiro. 5 minutos de solidão. Quando eu voltei para o Brasil, e aí depois de muito tempo fora lá, 7 anos é muito tempo, e aí comecei a divulgar o tema da teoria marxista da dependência e tal. Era uma curiosidade para muita gente. As pessoas diziam, isso aí, quase sim, isso aí é um saudosista lá dos anos 60. Mas, como eu tinha aprendido com a teoria marxista da dependência o seguinte, que a crise do desenvolvimentismo abriu o espaço para o programa de pesquisa da teoria marxista da dependência, eu dizia, esse desenvolvimentismo que está se esboçando de 1000 formas aqui, ele vai se esgotar. Ele não tem como se sustentar. Ora, quando eu voltei para o Brasil, começou o governo Fernando Henrique. Então era um governo neoliberal, não era um governo desenvolvimentista. Mas eu olhava daquilo e dizia assim, isso aqui não se sustenta, é insustentável, tal como fazer uma hegemonia, etc. E tal. Quero dizer que fui convidado pelo PT na época, eu era militante do partido, para um seminário em que eu dividi a mesa com a economista Tânia Bacelar, lá de Recife, com o Zé Disseu, e era um debate dentro do partido que discutia se uma hegemonia, se o FHC representava uma hegemonia, uma nova hegemonia no Brasil. E na época eu escrevi, está escrito, isso aí é um ensaio, está escrito que não, porque eu vinha com o programa da teoria da dependência, digo isso aqui, mas eu supunha, era uma aposta, a minha aposta era que seria muito difícil essa hegemonia porque o PT ia complicar essa hegemonia. E claro, já era bem manifesto o fenômeno que o PT estava se somando a essa hegemonia. Era os dois lados da hegemonia, uma hegemonia do liberalismo que eu chamo agora de liberalismo de direita, encabeçado pelo PSDB, e um liberalismo de esquerda, encabeçado pelo petismo. Então eu opunha, existia muito claramente, a partir desse programa da TMD, que é impossível se garantir aqui uma hegemonia completa. Primeiro porque a dependência vai se aprofundar, isso eu estava certo, vinha a convicção desse programa de pesquisa, mas porque o petismo poderia ser, era meu otimismo que o partido não ia se transformar num partido da ordem, num partido que ia disputar com os tucanos o que o Florestan chamou aqui muitas vezes um partido da ordem. E aí ficou esse sistema petucano com uma vertente mais à direita, uma vertente mais à esquerda, para sedimentar o mesmo programa. Mas eu quero dizer assim,
Depois veio o Lula e aí ficou pior ainda, porque aí era a legitimidade do retirante, nordestino, o pobre, sem um dedo, que perde na produção, né, perde na linha de produção, que é o operário do núcleo, do ABCD, do solo mítico em que nasceu o combate operário à ditadura, e os trabalhadores, e o processo de democratização, e ficou pior. Disse, bom, aqui dentro do partido está se consolidando o desenvolvimentismo de novo, que é um bicho duro de matar. E ele voltou, e no governo se expressou mais ainda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tinha uma convicção íntima que isso era insustentável. Os 5 minutos quer dizer esses anos aí, esses 94 para 20 anos. 5 minutos são 20 anos. Bom, terminei minha tese de doutorado e isso aqui, rapaz, isso aqui, ela vai para a geladeira. Ficou na geladeira. Mas não rasgue, nem jogue fora. Porque a maré está nesse lado aqui, depois ela muda. É isso que eu quero dizer. Esses 5 minutos é ter uma sacada de resistência. Ninguém precisa tomar apressadamente e já vamos nos vender para o melhor pastor, porque evidentemente a nossa tese não está sendo confirmada. Caralho, não é assim. Então tem que, eu digo, esses 5 minutos, segurar 5 minutos de solidão, saber que, vou dar um exemplo, sair do PT no início do segundo ano, quer dizer, no final do segundo ano do governo Lula, era para muita gente quase uma traição. Diz, bom, estamos entrando aqui, chegando, tem que contribuir com isso. Vocês vão saindo denunciando, saindo atirando? Sim, vamos sair atirando, porque isso aqui... Eu não estou falando... Eu, com um grupo de companheiros, junto estava o Plininho lá. O Plininho que... Saímos junto um conjunto de economistas, o Pascotto do Rio de Janeiro, Paulo Passarinho, Plínio, eu, um monte, 113 economistas saímos do partido denunciando. Em cima do quê? Da convicção desse programa de pesquisa aqui. No meu caso era, não tem como esse neodesenvolvimentismo, o desenvolvimentismo se sustentar. E aí eu quero dizer o seguinte, esse postulado, eu queria mencionar 2 coisas. Um que é o peso da teoria e outro que é um argumento de natureza moral. E aí a gente vai passar para o debate. O peso da teoria é que a única coisa que eu diria assim, em abstrato, que pode manter uma convicção, é se a gente está segurando, sustentado teoricamente. Claro que tem que ter o sustento de um grupo de pesquisa, de um trabalho, de uma rede, tem tudo isso aí, a política, os partidos, sei lá mais o quê. Mas tem que ter uma coisa indispensável, que é ter um corpo teórico que sustenta as tuas convicções. Daí que precisa ter uma ampla e profunda valorização da teoria. E aí que esse estudo escolástico, típico do direito romano, etc. e tal, é de dar sono, a única resposta inteligente é dormir. Não perder tempo com aquilo. Assiste 2, 3 aulas, tu já sabe como é. Não é? E isso ocorre, no direito ocorre em economia. Né, Fernando? Em economia é a mesma coisa. Então, o que eu quero mencionar? Quer dizer que não é um privilégio de vocês. Eu poderia aqui enumerar 2 ou 3 disciplinas em economia que o uso desmedido de manuais, na formação de um economista, macroeconomia e microeconomia são manual from United States. Os exercícios que tem no final de cada capítulo dos livros de macro são sobre economia estadunidense. Quer dizer, como os estudantes de economia já sabem que eles vão trabalhar todos em Miami, é até adequado. Mas para aqueles que estão pensando em trabalhar aqui, quer dizer, os exercícios no final... Sabe o que é isso? O exercício no final de cada capítulo dos manuais de macroeconomia são sobre problemas dos Estados Unidos. E ocorre uma coisa mais extraordinária ainda. O livro que é padrão em toda a América Latina, de cima lá do México aqui para baixo, é agora o livro do Blanchard. E o livro do Blanchard, ele era um acadêmico, mas ele se transformou, por força de um conjunto de circunstâncias, no diretor-geral do Fundo Monetário Internacional. Veja que os acadêmicos chegam lá. E quando ele chegou lá e se defrontou com os problemas, aconteceu um dado extraordinário. Qual foi o dado extraordinário?
todas as recomendações sobre o controle inflacionário, etc. e tal, veio a grande crise aí de 2008, 2009, e como ele é capital, como diria Marx, o que ele disse? Ele disse, bom, vamos largar algumas páginas do manual, e lá onde está escrito que tem que controlar a inflação, que é perigoso, ele soltou 2 textos que não foram traduzidos em português, nunca vi, mas estão na página do Fundo Monetário. Em inglês está lá os 2 textos dele, dizendo o seguinte, olha, vamos tolerar um pouco de inflação, mas para garantir um pouco de crescimento. Quer dizer, ele rasgou o manual. Aí, qual é a consequência disso? Eu peguei os professores de macro, lá da Federal de Santa Catarina, tirei alguns exemplares, imprimi o texto da página do Fundo Monetário Internacional e marcava um encontro com as obras. Eu sabia mais ou menos quando eles iam tomar café lá, parecia como se não tivesse nada. Fiz assim, cara, tu viu o texto do Samuelson? O novo texto? Não, em geral, não vi. Olha aqui, ó, tá negando o capítulo 7, capítulo 8. E o cara com o livro do Samuelson tinha acabado de sair de sala de aula. Quer dizer, até o coronelismo é tal, mas amparado numa ordem social, que a notícia demora para chegar. Entendeu? Agora quando vem um breaking news lá da CNN, o cara ainda se toca, porque é televisão. Mas um texto escrito diz, olha, o teu guru do manual de macro, ele já caducou. Porque o acadêmico que escreveu isso nos Estados Unidos como manual de macro, ele já soltou 2 artigos dizendo o seguinte, vamos diminuir essa prioridade aí da inflação sob controle, mesmo que implique desemprego, recessão, taxa de crescimento muito baixa, vamos tolerar um pouquinho de inflação, desde que as taxas de crescimento sejam maiores. Porque ele tem que dar mais conta, não da ideologia, ele tem que dirigir o Fundo Monetário Internacional, tem que falar com os ministros de Estado, tem que resolver problemas reais, e então o cara cai um pouquinho na real. Mas esse cair na real dele demora para chegar para o professor de economia mesmo, que esteja lá o artigo. Então, a valorização da teoria implica em discutir isso. Né? Eu dou um exemplo aí no livro, que queria mostrar como é que esse negócio do coronelismo é tão terrível. Então, lá, a Federal de Santa Catarina, agora estão preparando uma reforma curricular que é um horror. Porque é feito pelo núcleo docente estruturante, é um horror, um horror. E está indo numa direção, e tem a principal entidade dos economistas lá nos Estados Unidos, reuniu há uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, os principais economistas do establishment, que estava Ann Krueger e todos aqueles caras que tinham sido do Fundo Monetário, etc., numa comissão para analisar os planos de estudo e a formação do economista nos Estados Unidos. É algo absolutamente necessário dizer aqui. Essa comissão disse, olha, tinha 3 ou 4 características a formação do economista nos Estados Unidos. Uma delas, que era a principal, ele dizia assim, nós estamos formando gente sem conexão com o mundo real. Lá, os gringos, hein? Os gringos precisam tocar a máquina. Os gringos tocam o império, eles não podem criar acadêmico bocó o tempo inteiro. Eles têm que criar gente conectada. Então, assim, a principal característica dos economistas aqui é que estão descolados dos problemas reais. Tinha outra, mas uma importantíssima, já que nós estamos aqui com a Bíblia do Lima Barreto, é os economistas, em função da excessiva matematização, não dominam o inglês, o idioma. Uma das recomendações é, está excessivamente matematizado. E aí eu peguei também esse documento da American Economic Association e comecei a distribuir para os professores, para dizer, olha aqui, ó, lá na matriz os caras já estão dizendo isso. Mas aqui vai no sentido oposto. Agora, isso não é só um hábito colonial, uma conduta colonizada. É uma conduta colonizada que atende a interesses materiais concretos de uma sociedade dependente, periférica, etc. Que os gringos estão dizendo, olha, nós temos que ter essa responsabilidade, nós temos que conduzir o mundo. Agora, um economista formado na periferia, coloca aí o engenheiro, o advogado, etc., ele não tem essa missão. Ele não tem sequer esse sentido de missão. Ele está aqui para dourar a pílula. Ele está aqui para validar a ordem social. Ele não está aqui pensando que tem que dirigir um país para a emancipação, superar o subdesenvolvimento, superar a dependência, enfrentar o imperialismo, fazer política externa independente, criar um novo conceito de justiça. Ele não está.
ele não é formado para isso, é formado para o oposto disso. Exatamente para o oposto, validar essa ordem tal como está aqui e agora, mantê-la assim. Agora, a teoria é muito importante, o trabalho teórico fino, etc. e tal, porque quero sublinhar isso. Uma tradição importante do pensamento crítico latino-americano não é o rechaço aos pensadores que os europeus chamam de clássicos ou canônicos. A tradição do pensamento crítico latino-americano foi, conhecíamos bastante bem esses autores, não os repetíamos, mas tínhamos um conhecimento gigantesco dos nossos autores e um compromisso com a transformação revolucionária dessa ordem social. É isso que nos diferencia. Só nesse sentido é que esses autores chamados clássicos, na ciência política, na antropologia, na história, no direito, é que podem ser úteis, senão não serão úteis. Então, o pensamento crítico latino-americano se caracterizou sempre por ter uma dose de heresia muito grande, porque era, na toada de Simão Rodrigues, o guru de Simão Bolívar. Ou inventamos ou erramos, mas para isso, mesmo Simão Rodrigues e mesmo Simão Bolívar foram criados na esteira de Diderot e de todos aqueles pensadores, etc., os enciclopedistas franceses, etc., a gente que dominava aquilo. Dominava aquilo como falava de Carabobo e de Buenos Aires, dominava isso completamente. Simão Bolívar era um sujeito culto, como Simão Rodrigues era cultíssimo, só para dar lá no processo dependente. Gente que valorizava a teoria, estudava tudo isso, estudava esses caras. Então, mas tinha um profundo conhecimento desses nossos autores, desses pensadores. E o pensamento crítico é isso, é uma valorização da teoria. Então, eu acho que mais, quando eu observo, lá em Floripa tem um pessoal que tem um seminário de filosofia de Habermas. Cada 2 anos, realizam, etc. E o que eu vejo é lá praticamente uma exegese do Habermas. E eu sempre recomendo para ele os 2 tomos de artigos que saíram aqui do Habermas sobre a integração europeia e etc. O Habermas pensando com o fim do leste europeu, ele disse, bom, agora se abriu uma nova era aqui, ele era entusiasta disso e atribuía poderes mágicos à globalização, infinitas possibilidades, até que emergiu uma figura como George Bush. E ele, que é um filósofo, mas não é um filósofo abstrato, ele é um filósofo alemão e pensa no interesse da pátria, e ele disse, bom, nós temos que oferecer um contrapeso para os Estados Unidos, para isso aí, e todos os ensaios dele sobre a questão do Estado Nacional é muito importante, eu repito, Simão Bolívar, Marini, Guerreiro, todo mundo, mas cito Habermas. Habermas diz claramente, para esse povo que está dizendo que o Estado Nacional não é, ele diz nesse texto, o Estado Nacional foi, é e será durante muito tempo o ator fundamental nas relações internacionais. Não tem abstrato, nada. E ele começou a dizer o seguinte, bom, temos que pensar uma Europa, e ele disse, tem que pensar a Europa, vai justificando, em termos de filosofia, teoria política, etc., mas está justificando o seguinte, quem é que pode unificar aqui a Europa num projeto próprio? É a Alemanha. Entendeu? Aí quando eu digo, o Álvaro Vieira Pinto fazia uma filosofia que era consciência e realidade nacional, queria uma filosofia já na serviço de uma ideologia de Estado, e Habermas faz o quê? Agora, claro, ele está sustentado num corpo teórico, trabalhado, etc e tal, que aqui tem que ser dominado, criticado e assim, onde é que isso aqui cabe? Quer dizer, a função do pensamento crítico é pegar qualquer autor, de moda ou não. Alguns autores vêm e passam, até que o Habermas está durando mais do que eu pensava que duraria. O Henrique Dulce me alertou para isso, ele disse, o Habermas daqui a 30 anos vamos estar falando de Habermas, porque ele é um artesão das categorias, fez todo um elogio a Habermas. Mas, pegar isso e ter claro, então, a valorização da teoria é fundamental. O trabalho e a teoria, a gente só pode aprender a teoria se for na polêmica. Quer dizer, claro que não pega a teoria, ali, vamos aqui ver o que disse Lima Barreto, Sua Excelência, o senhor ministro, depois nós vamos ver no capítulo tal, a origem, olha aqui, abrir a esma, hein? A origem do nacionalismo. Vou ler para vocês já, porque é curto, já aproveito. O que eu quero dizer é o seguinte, que surpreendente, hein? Na terra do Machado de Assis,
o grande Lima Barreto. O que eu estava dizendo? Polêmica. Tá. Isso só pode ser feito na polêmica. Autor contra autor, crítica, anticrítica, teoria contra teoria, só pode ser feito assim. Então, isso rompe completamente com o acadêmico padrão que não gosta da contestação. O ambiente da academia e do grupo de pesquisa tem que ser a pauleira completa. A brigaçada total, entendeu? A crítica permanente. Veja como a universidade tenta matar no nervo isso, porque isso tira poder teórico, isso tira potência teórica. Porque tu só vai se peleando. Hoje me encontrei com o Thiago lá tomando um café. Esse sujeito começou já, eu achei que ele estava falando mal do Mauro Marini na mesa. Aí começamos a discussão, ele tinha tudo lido lá e veio na discussão, etc, tal, tu quebra um pau, babá. Chegou uma hora que eu quase tive que dar um carteiraço, porque ele estava se passando, já começou a falar mal da Venezuela e não sei o quê. Mas o que eu quero dizer? É nessa tensão, é naquela tensão ali que tu vai vendo. O cara diz, não, mas o Lênin não disse isso, ele anda lendo muito Lênin, hein? Está afiado o bicho, então ali é naquela tensão teórica, naquela disputa que tu cresce, não tem outro jeito. E aí precisa de uma coisa, a recomendação final, nesse ponto tem que se expor à crítica. Não é só fazer, tem que se expor à crítica, eu tenho que, entendeu? Tem que me expor à crítica. Eu vou fazer a crítica e vai sair lenhado lá, vai sair com as costas vai receber como diz lá, uns faconaços de prancha, assim, vai ter que, o facão vai comer, vai ter que sair com cicatriz, né? Não é uma coisa que tem que se expor à crítica, não tem como ser isso aí. Só para mostrar assim, o acadêmico é tão ruim que conspira contra isso que estão fazendo aqui, com essas atividades, etc., que basta você ver a cordialidade que domina a defesa de uma dissertação e uma defesa de tese. A cordialidade absoluta. Em alguns casos, é tão escandaloso que os membros da banca já recebem o convite da janta ou do almoço antes da defesa. Já perderam completamente o escrúpulo de pelo menos simular uma certa neutralidade. Vocês já vão para a confraria. Algum dia tem gente que já serve a picanha na hora de ser. Porque tá um negócio. O que eu quero dizer com isso? Veja, não é que é tudo, mas o que eu quero dizer é que tomou um clima que é um ambiente anticrítica e anti-intelectual. Isso é um problema sério. Então, encrespar, dizer, você não aceitar aquilo que a gente não entende, pedir, precisamos, olha, Lênin disse isso aí, não diz, etc e tal. Vou contar uma história aqui do meu amigo Plínio. Plininho, teu tio, né? Não, ele não tá aí. Ah, não tá aí? Pensei que tu ninguém veio falar comigo ontem. Não foi tu? É parecido, mas ele não tem. É parecido. É verdade. Mas vou falar do teu tio assim mesmo. Nós estávamos lá em Floripa agora e tal, discutindo, e o Plínio falou assim, pá, no meio da discussão, falou, não, porque o Furtado e tal. Aí eu falei assim, não, Plínio, não, no Furtado isso aí não cabe. Aí ele olhou e riu e falou assim, é que não é o Furtado, é a minha interpretação do Furtado. Mas ele usou uma coisa maravilhosa, que seria, ele falou assim, é que às vezes para dar legitimidade para o argumento, tu tem que citar alguém, como disse Adam Smith. Cara, ninguém leu esse negócio, entendeu? Mas não fazia por safadeza. Estou dizendo que é uma história maravilhosa, porque é uma história maravilhosa, assim, com alunos, às vezes um aluno que leu 2 páginas mais que o professor, acabou a aula do professor. E vou dar o exemplo aqui do depoimento do Fernando Brodel, quando deu aula aqui em São Paulo, e ele dizia o seguinte, aqui tinha aula, quando ele dava aula aqui, tinha aula quando o Caio Prado vinha para aula. Quando o Caio Prado estava em aula. Porque aí, claro, tinha um conhecedor do Brasil, quero mencionar isso. Então, esse trabalho teórico de tensão, a formação crítica, ela depende de uma tensão teórica e de uma tensão política, que tem que ser modulada em sala de aula, que tem que ter o respeito da relação professor-aluno e aluno-professor, tem que ter, mas ela é uma relação necessariamente tensa. Tem que ser, não tem outro jeito. O segundo aspecto é um aspecto de natureza moral, e aí eu fecho rapidamente, e tem a ver com o seguinte, não com o moralismo, mas tem um trecho
do livro do George Orwell, publicado aqui, sobre esse título, que são Como Morrem os Pobres. Não está Como Morrem os Pobres, está em Caminho do Egan Pierre, que é a crônica de George Orwell sobre os bairros mineiros do norte de Londres, em 1935. Ele está lá e ele já tinha feito uma experiência que era na pior em Paris e Londres. Ficou um ano circulando, não tinha cartão de crédito, não tinha nada disso, vai para a pobreza, e ficou um ano circulando em Paris, em Londres, fazendo todo tipo de trabalho, etc. Eu conto sempre que, quando eu vi aquele filme Meia Noite em Paris, do Woody Allen, eu tinha o livro, mas não tinha lido Paris é uma Festa, do Hemingway. Então saí do filme e me atraquei a ler o Hemingway, Paris é uma Festa. Porque eu tinha lido no Paris, na pior em Paris e Londres, do George Orwell. E o livro Paris é uma Festa é a história, quer dizer, são crônicas, é um retrato de um tempo em que Hemingway conta como é que ele, na prática, sobrevive como escritor em Paris. E como é que ele começou a ganhar a vida, os primeiros francos, os primeiros dólares, como é que ele vendia para os Estados Unidos, os primeiros contos, e essa vida que diz que está no filme do Woody Allen, está glamorizada com a vida de Paris. E eu vi aquilo e disse, bom, Paris é uma festa, óbvio, mas, como ensina o George Orwell, depende de que lado do balcão você se encontra. Porque se tu estiver no lado que o Hemingway se encontrava, garçom, mais uma genebra, mais um gin, está muito bom. Mas se tu estiver lá dentro, lavando prato, com russo, dormindo em locais precários, sem garantia de que vai ter trabalho amanhã, na iminência de ser demitido, etc., Paris decididamente não é uma festa. E essas crônicas ovelheiras levam diretamente ao problema moral que ele expressa como ninguém em Caminho de Egan Pierre, que é ele lá nos bairros mineiros, em 1935, aliás, o ano que o Keynes escreve a teoria geral, está lá e ele vive 6 meses com os mineiros. E tem um texto que é efetivamente comovente, maravilhoso, que encerra o problema moral de todos nós, no fundo. Ele diz, eu que estou aqui, naquele frio londrino, terrível, né, no inverno, estou aqui, e estou como intelectual, com o meu calorzinho garantido, com a minha, como é que chama? Meu fogãozinho ali queimando o carvão. E esse conforto só é garantido porque há centenas de metros tem seres humanos que trazem esse carvão e quando sobe estão quase irreconhecíveis como seres humanos, para que eu possa ter aqui escrevendo as minhas crônicas. Quer dizer, aquele que escreve nessas condições tem uma obrigação moral profunda com os oprimidos, com os fudidos, com os humilhados, com aqueles que não são lembrados. Entendeu? De novo vem aqui o tema do universitário hoje. Nós estamos aqui garantidos, assim, todo mundo tem uma certa noção de que estamos garantidos por recursos públicos, a universidade é pública, mas não temos que manter isso a partir de uma ideia que o público é bom, etc., um certo moralismo rasteiro. É um profundo compromisso, é um postulado moral que está assentado num profundo compromisso ético com as classes subalternas. É por isso, em última instância, que fazemos, que estamos na universidade. Não pode ser outra coisa. Porque já vai estar garantido que vocês vão fazer o mestrado, doutorado, vão virar professor e vão ganhar. Isso está garantido. Isso aí vai fazendo dar certo. Que ganha uma boa formação e vai para um escritório da advocacia, ganhar a vida lá e pagar as contas, etc. e tal. E ser o máximo de decente possível. Mas não pode esquecer esse dado de realidade, que não é qualquer um, que milhões de trabalhadores estão no completo desamparo e a vida está cada vez mais piorando. Então, esse dado moral aí, me parece um dado fundamental de qualquer projeto de pesquisa, por isso que eu digo que o projeto de pesquisa que a gente tem que desenvolver é o projeto de pesquisa sobre a Revolução Brasileira, aquela única possibilidade que pode redimir esses milhões da humilhação, da miséria, da degradação física, moral, da possibilidade que eles não tenham alguma coisa, que seus filhos tampouco terão alguma coisa, que seus netos também não terão alguma coisa, que essa mobilidade social que nós, da classe média, podemos
verificar de alguma maneira, isso não se verifica para o país, e que a USP não é o padrão da universidade brasileira, e que isso, e que mesmo vocês, que tem que olhar isso, acho que o Maurício colocou aqui, tem que olhar o funcionamento efetivo dos tribunais, da justiça, disso que chamamos generosamente e genericamente de justiça. E duvidar profundamente disso aí. Essa é a questão.